Entre as vastas paisagens do Velho Oeste, onde a lei é apenas uma sugestão e a sobrevivência depende da força do gatilho, um grupo de foras da lei mexicanos deixa sua marca de forma brutal e implacável. Eles são os Banditos, uma gangue temida que age nas sombras do deserto, pilhando, saqueando e enfrentando quem ousa cruzar seu caminho. No universo de Red Dead Redemption, os Banditos representam a faceta selvagem da luta pelo poder nas fronteiras do México e dos Estados Unidos. Inspirados nos verdadeiros bandidos que existiram na era do Velho Oeste, essa gangue é conhecida pelo seu estilo marcante e sua presença constante nos desafios enfrentados pelos jogadores. Lembrando que os Banditos já existiam em Red Dead Revolver, jogo que se passa na década de 1980, mas o foco neste vídeo será falar sobre os Banditos no período em que se passa Red Dead Redemption 1, entre 1911 e 1914. Mas quem são verdadeiramente os Banditos? Essa gangue é composta por quantos membros e quais são os que possuem cartaz de procurado? Gangue de Dutch ou Banditos? Qual dessas duas organizações criminosas é a mais poderosa e influente no jogo após concluirmos a história? Boa pergunta. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo sobre os Banditos, essa gangue lendária que pratica seus crimes nos dois países em Red Dead Redemption. Gratidão a todos do canal, aos inscritos que sugerem vídeos nos comentários, especialmente aos nossos membros, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Os Banditos representam a brutalidade e o caos do Velho Oeste mexicano em Red Dead Redemption. Essa gangue é essencial para a imersão do jogador, pois adiciona um elemento de perigo e autenticidade ao cenário. Diferente de outros grupos de foras da lei americanos, os Banditos têm um estilo próprio, marcado por sua cultura e modo de agir. No contexto do jogo, esses bandidos são vistos como saqueadores que vivem do crime, sem lealdade e qualquer governo ou facção política. Eles surgem como antagonistas em Red Dead Redemption, especialmente quando o jogador atravessa a fronteira para o México. Suas ações criminosas incluem ataques a ranchos, assaltos a viajantes e confrontos diretos com o jogador. Ao longo da história, a gangue reforça a ideia de que o México é um território selvagem e perigoso, onde a lei é apenas uma formalidade. A presença dos Banditos enfatiza a luta constante pela sobrevivência e cria um ambiente onde o jogador nunca está completamente seguro. Eles podem ser encontrados de diversas formas, através de missões principais na história, nas missões de caçador de recompensas, em algumas cidades como Chuparosa e Casa Madrugada e principalmente no Fort Mercer. Apesar de atuarem principalmente na região do México, Fort Mercer inicialmente pertence à gangue de Bill Williamson, mas após a dissolução da gangue, os Banditos aparecem no forte como inimigos em desafios no local. Isso acontece porque, no decorrer do jogo, Fort Mercer deixa de ser exclusivamente ligado à gangue de Williamson e passa a ser um ponto de atividade criminosa mais generalizada, onde diferentes grupos de fora da lei podem ser encontrados, incluindo os Banditos. Isso se reflete nas missões de limpeza de gangues e encontros aleatórios, onde o jogador precisa enfrentar criminosos que ocupam o forte após os eventos principais da história, assim como vemos no desafio de enfrentar os Banditos no Fort Mercer, com a ajuda de Leon Galindo. Muitas pessoas pensam que nosso primeiro encontro com os Banditos é durante a missão de travessia para o México com o irlandês, mas estão enganados. Na verdade, John Marston e irlandês são atacados por criminosos que não fazem parte oficialmente de gangues. A missão nos mostra claramente que irlandês está praticamente jurado de morte por estes criminosos e aproveitou que John Marston estava indo para o México para atravessar a fronteira, sendo protegido por ele. What the hell did you do to these fellas?
some misunderstanding about a fella's daughter, but the details escape me. O miserável é um gênio! Se quiserem um vídeo separado sobre estes criminosos que não fazem parte de gangues no México, deixem aí nos comentários. Nosso primeiro encontro oficialmente na história com os bandidos é na missão de Landon Ricketts chamada A Tragédia do Pistoleiro. Os bandidos possuem oficialmente 9 membros. Destes 9 membros, 3 deles não são procurados e os outros 6 possuem cartaz de procurado. Mostrarei detalhes sobre cada membro da gangue, começando pelos membros que não possuem cartaz de procurado. Arcádio Gamboa é um assassino temível, bêbado e fora da lei, além de ser um membro veterano e experiente da gangue. Arcádio pode ser encontrado com frequência em Chuparosa, frequentemente perambulando pelo salão com seus companheiros. Ele também pode ser encontrado na casa madrugada à noite, frequentemente bebendo no salão ou circulando com outros bandidos nos bancos atrás do prédio principal. Arcádio também pode ser encontrado no esconderijo da gangue de Fort Mercer. Rafael de Aspeado pode ser encontrado com mais frequência na casa madrugada e em Chuparosa, frequentemente vagando pelo bar ou com seus companheiros na mesa. Rafael pode ser encontrado no esconderijo da gangue em Fort Mercer. Outro fato interessante é que ele é o único bandido na gangue que usa um poncho e consegue falar inglês fluentemente, parecido com o Geraldo Elizaldes e alguns outros criminosos, mas prefere falar espanhol só para irritar o jogador. O terceiro e último membro que não possui cartaz de procurado é Iago Alejandres. Ele parece estar um pouco acima do peso, o que pode ser visto tanto em seu corpo quanto em seu rosto. Parece um siriguejo, um caranguejo amassado, que feio, velho. Iago aparece pela primeira vez oficialmente na missão da história com Landon Ricketts chamada A Tragédia do Pistoleiro, na qual ele mantém como refém o carroceiro Fermin Chinaga. Toma balaços, cabrão! Iago é morto na tentativa de recuperar a carroça. Iago Alejandres, Arcádio Gamboa e Rafael de Aspeado são os únicos bandidos que não aparecem como alvos de recompensa. Iago possui uma garrafa de bebida enfiada no bolso da frente. Ele não pode ser encontrado vadiando no salão em Chuparosa com os outros bandidos. O motivo disso é desconhecido. Agora, dos procurados na ordem decrescente, em sexto lugar temos Mateo Clisante. Ele é procurado por agressão. Sua recompensa é de $80 vivo e $40 morto. Mateo desempenha um pequeno papel na primeira missão com Landon Ricketts chamada A Tragédia do Pistoleiro, durante a qual ele, juntamente com Geraldo Elizaldes e um bandido anônimo, abordam John Marston em Chuparosa. Mateo Clisante se aproxima furtivamente por trás de Marston e rouba seu chapéu. O trio então ri, mas Marston saca sua arma e mata todos, exceto Clisante. Ele começa a implorar por sua vida, mas Marston atira em seu estômago e pega seu chapéu de volta, limpando-o enquanto Clisante sangra até a morte. No entanto, apesar de ter sido morto em A Tragédia do Pistoleiro, Mateo pode ser encontrado na casa madrugada, vagando frequentemente pelo salão e arredores. Ele é encontrado nos esconderijos da gangue em Fort Mercer. Em Undead Nightmare, existe um zumbi que se parece exatamente com ele. Ele parece compartilhar a cabeça do personagem Victor Mancilla, um dos policiais mexicanos que pode ser encontrado com mais frequência em Chuparosa. Em quinto lugar, temos Sérgio Abelda, procurado por agressão. Sua recompensa é de $80 vivo e $40 morto. Sérgio parece ser o mais jovem dos bandidos, a julgar por suas feições faciais, e é bastante magro. Sérgio pode ser encontrado com mais frequência em Chuparosa, frequentemente vagando pelo salão. Ele também pode ser encontrado no Fort Mercer. Seu nome pode ser uma
uma referência ao famoso diretor italiano Sergio Leone, o diretor da trilogia dos dólares. Em quarto lugar, temos Benito Pena Garza, um bandido infame procurado por furto. Sua recompensa é de 120 dólares vivo e 60 dólares morto. Benito pode ser encontrado com mais frequência perto da Casa Madrugada e Chuparosa. Ele também é um dos bandidos inimigos que ocupam o esconderijo da gangue em Fort Mercer após a dissolução da gangue de Bill Williamson em Rio Bravo. Em terceiro lugar, temos César Higueras, um bandido infame procurado por furto. Sua recompensa é de 120 dólares vivo e 60 dólares morto. César pode ser encontrado com mais frequência em Chuparosa e Casa Madrugada, vadiando bêbado nas cantinas locais e arredores. Toma cachaça! Em segundo lugar, temos Ramiro de la Torre, um bandido infame procurado por apropriação indébita. Sua recompensa é de 200 dólares vivo e 100 dólares morto. Ramiro pode ser encontrado com mais frequência em Chuparosa e Casa Madrugada, frequentemente vagando pelo salão. Ele pode ser encontrado no esconderijo da gangue em Fort Mercer, sendo um dos líderes, juntamente com Arcádio Gamboa e Cristo Bustamante. Ramiro usa a mesma cabeça de personagem que Arcádio Gamboa. O personagem de Ramiro provavelmente é inspirado no personagem Chico do filme Por um Punhado de Dólares. Chico tem aparência semelhante, incluindo seu tamanho e barba, e carrega duas bandoleiras no peito, assim como Ramiro. Ele também usa uma roupa semelhante à usada por Javier Escuela, embora sua roupa seja de uma cor diferente e ele tenha duas bandoleiras presas no peito, ao contrário de Escuela. Ramiro de la Torre compartilha o sobrenome com Angelina de la Torre, empregada doméstica que pode ser encontrada com mais frequência em Chuparosa, onde trabalha como empregada doméstica na cantina. É possível que Ramiro e Angelina sejam parentes, mas nada é confirmado. Será? E na primeira colocação temos Cristo Bustamante, um bandido infame procurado por apropriação indébita. Sua recompensa é de 200 dólares vivo e 100 dólares morto. Cristo pode ser encontrado no Rio de Janeiro. Pode ser encontrado com mais frequência em Chuparosa, frequentemente vagando pela cantina com outros bandidos conhecidos e bebendo. Também pode ser encontrado em Fort Mercer e durante este esconderijo ele é um dos 3 líderes, provavelmente sendo o líder principal dos 3. Uma curiosidade interessante sobre este personagem é que seu modelo facial e estilo de vestimenta lembram um pouco o do líder revolucionário mexicano Pancho Villa. Os próprios bandidos são amplamente inspirados por Villa e pelas forças revolucionárias que ele liderou entre 1911 e 1920. É por este motivo que, provavelmente, dos 9 membros citados, acredito que Cristo Bustamante seja o membro mais poderoso e influente dos bandidos em Red Dead Redemption. Historicamente, a fronteira entre o México e os Estados Unidos foi palco de conflitos, contrabando e disputas de poder. Falei bastante sobre isso em nosso vídeo sobre a gangue Del Lobo. Os bandidos no jogo refletem essa realidade, operando em território hostil e atacando qualquer um que cruze seu caminho. Mas a pergunta que não quer calar: após concluirmos a história com Jack Marston em Red Dead Redemption, qual dessas duas gangues permanece como sendo a mais poderosa e temível dentro do jogo? A gangue de Dutch ou os bandidos? Os bandidos são, de fato, uma gangue perigosa em Red Dead Redemption, especialmente porque operam tanto nos Estados Unidos quanto no México. Sua presença em Nuevo Paraíso e Rio Bravo os torna uma ameaça constante para quem atravessa essas regiões. No entanto, a gangue de Dutch, mesmo após concluirmos a história, ainda é considerada a mais influente e poderosa dentro da narrativa do jogo, já que seus membros são altamente organizados e têm um impacto direto na história de John Marston.
enfrentam. Os bandidos, por outro lado, são mais numerosos e espalhados, o que pode torná-los uma ameaça maior em termos de território e presença. Os bandidos não são apenas uma gangue fictícia, mas sim um reflexo das condições históricas e culturais que marcaram o México e o Velho Oeste. Se quiser saber ainda mais sobre a história do México e principalmente sobre a história dos Del Lobos em Red Dead Redemption 2, deixarei este vídeo nos vídeos finais e mais outro vídeo incrível onde conto verdadeiramente quem são os Night Folks e seus mistérios revelados. Deixe seu like, escolha um desses vídeos e nos vemos daqui a pouco.